Boa tarde a todos, então, novamente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Obrigado também aos relatores, né, que vão contar um pouco para a gente agora, vão fazer um relato do que aconteceu, né, nos 3 estados da região sul, quanto às conferências estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação. Para dar início, então, a essa apresentação, eu convido a Cristiane Ata, né? Fique à vontade, Cristiane, tem um microfone ali, temos um passador aqui. Muito obrigada. E estamos todos curiosos para saber como foi no Rio Grande do Sul, certo? Não, em Santa Catarina. Nossa, mas a gente também está curioso. Não, não é ainda. É de Santa Catarina, desculpe. Vamos lá. Estamos curiosos com todos eles, né? Acho que é um momento super importante aqui. Muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Nós temos uma comissão que veio de Santa Catarina, então obrigada, que bom, eu me sinto muito bem estando aqui com vocês. São pessoas que nos ajudaram a construir e que agora estão aqui também prestigiando e vamos participar, né? Porque a gente quer os resultados também para o nacional, né? Eu vou colocar meus óculos aqui, porque com a idade essas coisas vão acontecendo, para eu poder ler ali e fazer a apresentação para vocês. A nossa conferência em Santa Catarina, ela foi chamada de 7ª SECT, então, 7ª Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Santa Catarina. Nós realizamos, junto com o Paraná, combinamos e realizamos nas mesmas datas, dia 3 e 4 de abril. Escolhemos a ACAT em Florianópolis para poder fazer a nossa conferência, principalmente, tinham vários critérios, mas principalmente pela ACAT ser uma referência em tecnologia no estado, a Associação Catarinense de Tecnologia. Era fácil estacionar, a gente viu que quando a gente tem um evento, principalmente em Floripa, no calor, no sol, a concorrência com a praia é gigantesca, então a gente fez no espaço onde as pessoas, na hora do almoço, podiam almoçar ali mesmo, então, assim, não vamos dispersar, né? Mas foi realmente muito pelo critério da representatividade que a ACAT tem em Santa Catarina. E nós fizemos nesses 2 dias, no primeiro dia, os grupos de trabalho e fizemos o painel de abertura à noite do primeiro dia. Por quê? Por uma questão, obviamente, de não ter que deslocar as pessoas e ter o custo de uma noite anterior, a gente fez esse painel que eu vou explorar um pouquinho com vocês, e ele fluiu muito bem, porque os grupos de trabalho já tinham subsídios para a discussão, e veio o painel encaixando de abertura, encaixando de maneira muito fluida. E no dia 4, a gente consolidou os resultados e fez a apresentação dos resultados da nossa conferência e inseriu também aquelas conferências livres que foram realizadas em tempo de trazer os resultados para a nossa conferência, elas também tiveram ali um espaço para apresentação. O nosso comitê organizador ele foi formado por instituições representantes das 4 hélices. Eu sei que o professor Pacheco, que está aqui em algum lugar, meu querido professor Pacheco, ele vai dizer, Cris, não é mais hélice, está desatualizado, mas como eu vi, Pacheco, nas outras conferências, hélices, para a gente falar a mesma língua, então, com a sua permissão, eu vou chamar de hélice aqui, tá bom? Então, representantes das 4 hélices, a SCTI coordenando e fazendo a realização da conferência, representando o governo, a FAPESC também, o presidente Fábio muito bem falou aqui da conferência, a ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, com a representatividade do setor empresarial, o FOPROP e o SBPC, representantes do setor acadêmico, e o Movimento ODS, como representantes da sociedade civil. E a gente trouxe ali também, não fazia parte do comitê, mas eu trouxe o símbolo dos centros, da rede de centros de inovação catarinense, porque nós colocamos à disposição dos centros como fazer as conferências livres e chamamos para a luta junto com a gente, né? Assim, olha, como a gente recebeu pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação a demanda para fazer a conferência em janeiro, antes ela era executada e muito bem executada pela FAPESC, com a criação da nossa secretaria, passou a ser executada pela SCTI. Mas a gente recebeu a demanda em janeiro, e aí foi aquilo que o Diogo, diretor de inovação, contou para vocês, uma correria, vamos fazer um comitê mais focado e mais propositivo. Bom, em termos de histórico, isso aqui é bem relevante para a gente posicionar a nossa conferência, nós tivemos seis edições anteriores,
E teve um modelo desenvolvido em 2015 por pesquisadores, e aqui coordenado pelo professor Pacheco e seu competente grupo de pesquisa. Essa metodologia, ela acompanhou edições anteriores das conferências, e é uma metodologia que permeia a coprodução, a participação ativa de todas as hélices, a fundamentação das análises, das percepções, porque ali na conferência a gente tem muitas percepções, mas isso, no final, tem que virar proposta, então tem que ser uma conferência propositiva, e também coordenaram o desenvolvimento do Mapa Estadual de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. Em 2004, com essa questão do prazo que nós tínhamos, nós chamamos o professor Pacheco e a equipe e falamos, bom, nós temos o prazo para a nossa conferência, os resultados serem apresentados a tempo da regional e da nacional, nós precisamos adaptar esse modelo. E foi a demanda que nós demos para o grupo da UFSC, e funcionou muito bem. Com algumas premissas que nós tínhamos. A gente precisava adequar, sem perder essa fluidez das conferências anteriores. A gente entendeu como funcionava essa jornada desde as edições anteriores em Santa Catarina, e não podia deixar a peteca cair, a gente não queria lacunas. Então, essa foi uma premissa. O envolvimento das 4 hélices nessa proposição de agenda ali com a gente, com as propostas de políticas públicas ao final, e uma conferência que não fosse só palestras, que fosse propositiva. Ao final, a demanda nossa era, nós precisamos sair com resultados ali, com propostas de políticas públicas em ciência, tecnologia e inovação. Posto isso, o modelo foi adaptado, e aí a gente foi depois para a execução nos 2 dias. O painel de abertura, que eu comentei com vocês que ele foi extremamente fluido, é porque nós chamamos representantes de todas as hélices e nós pegamos perguntas relacionadas a cada um dos eixos, e eles trouxeram um contexto, as dores e algumas proposições de oportunidades dentro dos seus respectivos eixos. Então, foi muito legal, porque os grupos de trabalho já estavam com mão na massa de manhã, ouviram aquelas pessoas, e isso foi input para mais discussões em cada um dos eixos dos respectivos grupos de trabalho. Ela demorou um pouquinho mais, ele foi um painel de abertura de uma duração um pouco maior, mas pensado dessa forma para se encaixar perfeitamente bem dentro da nossa conferência. E os grupos de trabalho foram 4 grupos de trabalho, correspondentes a cada um dos eixos. Foram 12 convidados, então 3 representantes, 12 convidados por grupo de trabalho, 3 representantes de cada uma das hélices, e cada representante do comitê era responsável por convidar, né, por indicar e convidar representantes correspondentes ao seu eixo. Então, 3 representantes da academia com indicação e convite do SBPC e do FOPROP, 3 do governo com SCTI e FAPESC, 3 das empresas com a ACAT e 3 da sociedade civil com o movimento ODS. Cada grupo teve 2 facilitadores, um secretário e um professor pesquisador ali auxiliando nos trabalhos. E uma dinâmica desenvolvida por uma doutora também da UFSC, a Gladys está por aqui conosco, uma dinâmica de equipes heterogêneas e temporárias que nos ajudou muito nas discussões de maneira pautada, de maneira objetiva, para que nós cumpríssemos o nosso objetivo. Como resultados da nossa conferência, nós tivemos cerca de 300 participantes presencialmente, 300 participantes remoto, 130 instituições representadas, claro que elas estão divididas nas diferentes hélices, 40 propostas ao final, e propostas com indicadores, com a relação delas com os temas dos eixos. Então, são propostas mesmo, não são 40 sugestões, são, de fato, propostas. Sugestões nós tivemos pelo site, nós abrimos o nosso site antes da conferência e convidamos a população catarinense a submeter sugestões. Essas pessoas tinham que escolher para qual eixo, qual o impacto no tema, tinham que detalhar essas sugestões um pouco mais, recebemos 29, e 2 conferências livres. No site da 5ª Conferência Nacional, vocês vão ver 3 conferências, porque 2 aconteceram antes da nossa, e a gente pôde levar os resultados para dentro da nossa, e uma aconteceu recentemente, que foi sobre inovação social. Aqui, eu trouxe só para vocês de curiosidade, essa é uma folha, um exemplo de quadro de proposta. Então, quando a gente falar de
toda e qualquer das 40 propostas ali elaboradas, elas têm uma relação com os objetivos do seu respectivo eixo, quais os beneficiários, quais os responsáveis, quais as justificativas, quais as métricas, quais os indicadores seriam utilizados. Então, quando vocês tiverem acesso, e eu vou deixar o link para baixar o relatório, os relatórios finais, cada proposta ela está devidamente detalhada. Aqui, gente, eu vou combinar com vocês que eu não vou ler propostas. A gente está quase no final do dia, mas eu vou trazer para vocês um segundo slide de cada eixo. As propostas estão por eixo aqui. O segundo slide de cada eixo com uma análise bem interessante. Então, no eixo 1, a gente teve 13 propostas elaboradas e a análise que foi feita foi quais as contribuições dessas propostas para as dimensões de ciência, tecnologia e inovação. Então, as nossas propostas do eixo 1, elas dizem respeito ali à integração e modernização da infraestrutura, a capacitação, vocês vão ver que educação, a formação de pessoas, desde o ensino básico até para preparar os profissionais para o mundo do trabalho futuro, elas permeiam algumas das nossas propostas. E a gente viu isso nas várias falas que nós tivemos hoje durante a nossa conferência, né? A redução de assimetrias regionais para uma distribuição mais equânime de recursos, o fomento, que também foi algo muito falado durante a nossa conferência aqui hoje, um sistema de governança para implementar essas propostas, tanto em nível estadual, quanto nacional. A gente vai precisar dessa governança para que essas propostas depois, o que a gente faz com elas, né? A gente tem que ter uma devolutiva para a sociedade, e isso precisa ser gerenciado por uma governança que é composta por todas as L's. A preocupação com a sustentabilidade e o impacto ambiental também permeou as nossas propostas do eixo 1. Para o eixo 2, foram 7 propostas. As dimensões, né, o impacto em dimensões de CTI dizem respeito a ampliar o número de empresas inovadoras, fomentar a inovação com esses espaços colaborativos, a estruturação e a expansão de complexos industriais em setores chaves. A gente viu o representante aqui do Ministério, são setores que são estratégicos para o desenvolvimento do nosso país, então a gente precisa olhar para eles. A promoção da colaboração entre as hélices não dá para fazer. Quando a gente fala em ecossistema, o que permeia um ecossistema? Esse equilíbrio entre os diversos atores, não dá para uma hélice só sobressair. Um ecossistema não sobrevive dessa maneira. E a busca para a integração e otimização dos instrumentos de fomento, para que a gente consiga fazer esse fomento chegar aonde precisa, de fato, inovação. Inovação, ciência e tecnologia, né? O eixo 3, 12 propostas, e as dimensões aqui impactadas, a infraestrutura para reduzir, a gente viu lá das cadeias produtivas, e aqui a gente viu da indústria, né, dos processos industriais, e aqui a gente vê da vulnerabilidade das cadeias. A gente precisa reduzir a vulnerabilidade dessas cadeias produtivas que são estratégicas. Então, pensar isso de uma maneira estratégica, não só quando a gente fala da indústria, mas quando a gente fala do setor produtivo e dessas cadeias produtivas. Reestruturação do sistema educacional, aquilo que eu falei, educação permeando muito das propostas, o fomento à pesquisa e desenvolvimento, fomento mais uma vez aparecendo, o investimento em um setor estratégico, que é a energia renovável, né? Mais uma vez a fala aqui antes de uma independência em alguns setores que são de fato estratégicos para o nosso país. O desenvolvimento, aqui olhar para a cibersegurança e autossuficiência na produção de satélites, né? Reforçando mais uma vez a mesma fala. E, finalmente, o eixo 4, com 8 propostas, e ali eles estão impactando nas dimensões que falam de um holofote num terceiro setor, de avaliação de políticas públicas para poder olhar mais para esse desenvolvimento social, a ciência, tecnologia e inovação na educação básica, o fomento a esses negócios que têm um impacto socioambiental, o holofote mesmo, esse protagonismo, olhando grupos socialmente excluídos, uma promoção de equidade de gênero, a gente viu também, todas as coisas que eu estou falando, a gente acaba reforçando muito das falas e muito do que a gente já viu em outras conferências.
essa equidade de gênero, mulheres, meninas na ciência, tecnologia e inovação. Eu sou uma defensora disso, eu fiz o meu doutorado em mulheres na liderança em empresas de tecnologia, então, o quanto isso é importante para que a gente traga para a prática. A implementação de programas educativos que culturalmente vão nos ajudar a mudar, né, a mentalidade das pessoas para a democracia, para a equidade, para a não discriminação e, finalmente, o incentivo ao empreendedorismo em comunidades vulneráveis. Sobre conferências livres, as duas que eu falei para vocês que foram trazidas para dentro da nossa conferência, uma realizada pelo SBPC, com um tema super relevante, Mulheres e Meninas na Ciência, e a outra conferência livre, realizada pelo Centro de Inovação de Lages. Eles pegaram os eixos e discutiram com todas as hélices os problemas locais. Foi muito interessante o resultado deles. Sobre as propostas, as sugestões no site, aqui eu trouxe de curiosidade, foram 29 sugestões, e elas têm todas as hélices representadas. Aqui o objetivo não é que vocês consigam ler os gráficos, é muito mais para ilustrar para vocês que a gente recebeu sugestões em todos os eixos, sugestões do cidadão e da cidadã catarinense em todos os eixos, e na maioria dos temas relacionados aos eixos, aos 4 eixos. Quem quiser a apresentação detalhada que foi feita de cada um dos eixos, cada uma das propostas, explicando, né, sendo explicada por cada grupo, pode acessar os 2 links, os 2 dias estão ali disponíveis no YouTube. E dentro do site conferenciacti.sc.gov.br, vocês podem baixar os 4 relatórios detalhados sobre como foi todo o passo a passo da nossa conferência, e tem fotos lá do evento. Cané, pela apresentação, ótima apresentação também do Paraná, um pouco do que aconteceu. E aí eu quero deixar aqui o registro, né, a todos que estiveram, então, trabalhando na moderação, né, desses trabalhos, se preparando cenários, preparando tudo que ia ser discutido ali no grupo, e a relatoria, que também foi muito importante, né, esse registro de tudo que foi feito em grupos menores, grupos maiores, e o que vai acontecer daqui para frente. Então, nosso agradecimento e reconhecimento a todos que amanhã também serão moderadores e relatores, né, assim como vocês. Eu vou abrir, então, agora para umas 3 perguntas. A gente está um pouco avançado assim, na hora. A gente está sem tradução de Libras nesse momento, mas eu recomendo a quem está assistindo, né, que coloque a legenda para poder acompanhar. Temos uma pergunta aqui. Tem mais alguma que a gente já possa sinalizar? Vamos começar com essa, então. Fique à vontade. Depois peço que se apresente. Sim. E dirija a pergunta para alguém ali do grupo, tá? Tá bom. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou Maria Elisa Máximo, secretária regional da SBPC de Santa Catarina. Sou antropóloga, cientista, professora do Magistério Superior há quase 20 anos e participei do comitê organizador da Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina. Eu já peço licença aqui, porque eu pedi esse espaço de fala, porque eu acho que, né, enfim, são as secretarias, são os governos que estão fazendo a síntese das conferências estaduais, é importante também que a gente traga contrapontos, né, porque se não for esse o espaço que a gente encontra para fazer o contraponto, qual será, uma vez que a gente está pensando a gente está pensando nas próximas estratégias nacionais para esse setor. Então, assim, primeiro eu queria dizer que é muito bom e muito emocionante até que depois de 14 anos a gente esteja tendo a oportunidade de debater amplamente ciência, tecnologia e inovação e colocar todo esse sistema a caminho da justiça e da sustentabilidade. Porque só é desenvolvida, né, gente, uma sociedade que seja justa para todos, inclusive para o meio ambiente, né? Então, a gente precisa olhar com mais atenção isso. E isso só acontece, uma sociedade realmente desenvolvida que olhe para a justiça social e para a sustentabilidade, quando a gente põe todo mundo para discutir junto.
E aí eu queria aqui me dirigir, né, à Cristiane Ata, que é a nossa representante da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, especialmente a ela, mas se as demais também quiserem comentar sobre isso, porque eu acho, e não sou eu que acho, que em Santa Catarina esse debate não aconteceu da forma como a gente entende que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está propondo que ele aconteça, né? Então, esse resultado que foi apresentado aqui, que parece, ele é robusto, ele tem os seus méritos e tem seus valores, ele foi resultado do debate entre, basicamente, 48 pessoas, né? 12 pessoas de cada uma das hélices, né? Sendo que, dentre elas, 12 cientistas isolados que não estavam necessariamente representando as suas instituições. E foi um debate que acabou não incluindo, por exemplo, a participação de estudantes, nem de graduação, nem de pós-graduação, a participação mais ampla e livre da sociedade, através dos seus diferentes movimentos sociais. Mas o que nos parece um pouco mais problemático não incluiu as universidades na construção do debate. Nós temos 4 instituições federais, sendo uma delas a segunda melhor do país, segundo o último ranking, uma importante universidade estadual e mais uma rede bastante extensa de instituições privadas e comunitárias, e que não participaram desse debate. Então, diante disso, eu falo aqui não só pela SBPC de Santa Catarina, mas por um grupo de mais de 50 cientistas, entre eles autoridades universitárias, que representam pelo menos as 4 instituições federais, que se manifestaram criticamente em relação à maneira como a nossa conferência estadual foi conduzida, sobretudo por esse aspecto da representatividade junto às pessoas, junto àquelas que precisam, efetivamente, de um desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação sustentável e comprometido com a justiça social. Então, considerando isso, eu queria perguntar, né, para a nossa representante da Secretaria de Estado, porque assim, ficou muito claro aqui, inclusive na fala do nosso diretor pela manhã, que Santa Catarina pensa a ciência a partir dos interesses da indústria e das empresas, e ok, precisa ter esse alinhamento. Mas a gente precisa também pensar e fomentar a ciência com base nos interesses das pessoas, e de todas as pessoas, na sua diversidade, das mulheres, das pessoas LGBTQIA+, das pessoas com deficiência, dos negros, negras, das comunidades quilombolas, dos povos indígenas, das pessoas das periferias, né? Então, o que a gente precisa eu queria fazer essa pergunta: como pensar a ciência, tecnologia e inovação alinhado aos interesses dessas pessoas, uma vez que elas não tiveram presentes e representadas na nossa conferência estadual, né, para pensar políticas públicas que incentivem inovação e tecnologia, apoiado, primeiro, na valorização das universidades e de uma ciência pública, e, principalmente, dialogando com os problemas reais das pessoas nos seus diferentes territórios e realidades. Muito obrigada, agradeço então, as respostas, né, pela Cristiane. Depois a gente vai ali para o Rio Grande do Sul e vem aqui também para o Paraná respondendo ali aos mesmos questionamentos. Fique à vontade. Muito obrigada. Em relação à sua questão, nós temos, obviamente, lições de casa, porque senão a gente começa a pensar numa próxima conferência e aí que resposta a gente dá para todo esse trabalho que foi super bem feito num prazo recorde, né? Então, essa devolutiva ela é super importante, e numa das ações, dos impactos de dimensões, a gente vai se preocupar, inclusive, com a governança disso, né? Como agora a gente entende que o orçamento precisa ser destinado a cada uma delas, como é que prioriza, essa devolutiva a gente vai ter. Mas nós temos linhas de trabalho já muito bem formatadas. Por exemplo, a questão da educação, da infraestrutura, é algo que já está sendo pensado em outros ciclos e que precisa agora, de fato, acontecer. Eu, particularmente, coordeno um programa de formação de talentos para a tecnologia na Secretaria,
Só que tem um sinal de alerta aí, que foi uma chave que virou para a gente. Não adianta só o governo fazer a sua parte, né? Nesse programa de formação de talentos, a gente tem o governo fazendo o planejamento, mas não é o governo que faz a formação. Então, nós temos instituições que vão fazer a formação. A gente precisa aproximar esses talentos formados das vagas nas empresas. Então, entra uma outra hélice. A gente precisa fazer chegar na sociedade essas formações a quem, de fato, precisa se preparar. Então, não é sozinho. Isso a gente tem certeza. Por isso, a importância da governança. Tá? Agora, em relação à ponderação do SBPC, de fato, eu não gostaria de desvalorizar todo o trabalho que foi feito com pessoas que, de fato, representaram as suas instituições. Eu não vou devolver como pergunta, mas eu coloco aqui como análise. Se nós tínhamos representantes nos comitês responsáveis pela indicação e pelo convite, por que é que universidades que foram citadas tão representativas não foram convidadas pelo SBPC? Bom, fica aqui como uma análise. Nós queremos, de fato, meu lado engenheiro não me deixa chorar em cima de problemas, a gente vai para a solução. Nós, com o tempo que nós tínhamos, nós fizemos o melhor possível. Vocês podem ter certeza, nós trabalhamos muito em prol do nosso Estado. Então, de fato, eu aproveito a palavra para valorização, ao invés do demérito de quem estava lá, ou de chorar por quem não estava, porque a representatividade ela foi definida pelas instituições que estavam no comitê. As próximas, com tempo para isso, a gente tem o compromisso de fazer uma devolutiva da implementação dessas propostas e de planejar, com tempo e com mais recurso, próximas edições. Sem dúvida nenhuma. Gente, nenhuma conferência, eu tenho certeza que ela foi perfeita, né? A gente sabe dos problemas, a gente tem consciência de, com o prazo que nós tínhamos e com a solicitação da adaptação da metodologia, que se não fosse o professor Pacheco e a sua brilhante equipe, nós não teríamos conseguido fazer. Isso tem todo o nosso reconhecimento da competência técnica que foi trazida, não teríamos conseguido, íamos partir para palestras, para coisas que Santa Catarina já não quer mais. Então, dentro do que nós tínhamos, de prazo, de orçamento, de muita vontade de fazer a coisa acontecer, apesar de algumas coisas, fizemos a nossa conferência assim e temos as nossas propostas de políticas públicas aí para contribuição para a regional e para o nacional, e vamos para a próxima. Excelente. Ser mediado pela pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cláudia Xavier.